Bem-vindos ao canal da Nipper, o seu espaço cultural. E com grande alegria no coração, a Nipper estreia hoje um novo quadro, reverenciando personalidades do passado que deixaram um imenso legado aqui na nossa cidade. E para começar em grande estilo, vamos falar da figura ilustre do querido professor Azevedo. E ninguém melhor que a filha dele para auxiliar a gente nessa história. Muito obrigado, Beth. Seja muito bem-vindo ao Espaço Eu que Nipper. agradeço. Muito bem-vinda, tá? Muito legal. Estou emocionado aí com a sua presença, tá? E estou sentindo a atmosfera do... Fico agradecida e dou os parabéns a você pela sua iniciativa, que é muito bonita, e eu espero que você tenha muito sucesso. Obrigado, Beth, de coração. Muito legal. E para a gente ter um pouco mais de acesso à personalidade, à história do professor Azevedo, a Beth vai pontuar como que foi um pouquinho assim da trajetória do seu Azevedo, né? Como que foi a história dele aqui na cidade de Bragança, que ano que ele veio para cá. Meu pai, ele veio de São Paulo. Primeiramente ele foi morar em Extrema, e que ele ainda cursava a escola de harmônica em São Paulo, então de Extrema ele ia a São Paulo para terminar o curso. Assim que ele terminou o curso, ele vinha de Extrema para Bragança para dar aulas. Vinha com a sanfona nas costas e ia dar aula nas casas. Eram aulas particulares, ele ia de casa em casa. Isso foi em 1954. Aí depois ele alugou uma sala na casa de uma senhora aqui em Bragança, Dona Concheta, que ficava ali do lado na rua Doutor Antônio da Cruz, do lado do Bradesco ali. E ali ele ficou por um tempo, dava aulas ali. Depois ele foi mudando, né, de local. Ele teve uma escola ali onde antigamente era a Panificadora Cardoso, do lado da antiga loja Aliança de Tecidos. Depois ele foi para a praça. Primeiramente do lado do Copacabana, num sobrado que tinha lá. E depois ele foi para aquele prédio da esquina ali, onde era antigamente o Zanzibar, embaixo, e a escola dele em cima. E ficou lá, mais de 40 anos nesse prédio. E ali ele criou, aí depois ele fixou residência em Bragança, né? E trouxe minha mãe, e aí os filhos, né? Que nascemos todos aqui em Bragança, total de 4 filhos. E ali ele fez a história dele, deu aula para muitos bragantinos e alunos que vinham daqui da região, né? Atibaia, Piracaia. Tinha alunos criou o legado dele a partir dali, né? Alunos aqui da região vinham todos ali para aprender com ele. E aí ele foi ampliando também, né? A cultura dele, porque ele começou com a harmônica, depois ele começou a dar aula de piano, de violão, guitarra. Houve uma época que ele colocou outros professores na escola lá com ele. Que foi o Jovair, que acho que ele dava aula, se eu não estou enganada, ele dava aula de guitarra. E tinha um outro, que eu não me recordo o nome dele agora, ele dava aula de bateria. Ah, que bacana. Mas depois eles foram tomando outros rumos e acabaram saindo, ficou só meu pai mesmo lá. E aí meu pai dava aula, assim, de todos esses instrumentos, né? Piano, teclado, baixo, violão, acordeão, baixo. Baixo, guitarra, violão, acordeão. Cavaquinho, né? Cavaquinho também, o último instrumento que ele aprendeu foi o cavaquinho. E ele era autodidata, né? Nossa, que bacana isso, Beth. É muito, ele gostava demais de tocar. Tanto que ele faleceu com 84 anos,
E ele trabalhou até 15 dias antes de falecer. Já estava bem velhinho e mesmo assim ele queria continuar dando aula. Ele adorava. Nossa, que lindo isso, não, Beth? Tudo muito lindo. É uma verdade, né? Quem se dedica de corpo e alma para aquilo que se propõe, né? Puxa, demais. E pontuando também um pouquinho mais da escola, eu também tive a grande felicidade de ser um dos milhares de alunos do Seu Azevedo. Eu comecei a estudar lá também em 94, né? A gente chega lá e ele tinha salinhas, né? Tinha várias salas. E às vezes ele atendia 5 ou 6 alunos ao mesmo tempo, cada um numa sala. Ele te passava uma lição, espera aí que eu já volto. Daí ia atender o apelo de um outro aluno, passava um conteúdo, voltava na gente. E o Seu Azevedo, nosso, me influenciou muito. E eu só consegui absorver tudo depois, né? Porque muita coisa, olha a importância da educação musical, né? Às vezes o que a gente tem de base, por mais que no momento parece que a gente não está desenvolvendo, que a gente pensa que não, né? Só que está ficando enraizado na gente. Isso. Eu lembro quando a gente decide trabalhar com música, né, defender isso, eu fui recapitular tudo que eu tinha aprendido do Seu Azevedo, pelas partituras, reestudar as músicas, né? Tal. Daí, nossa, entrou na cabeça, eu falei, puxa, era isso. Daí, eureka, né? Dá aquela iluminação, né? E o Seu Azevedo sempre muito espirituoso, né, Beth? Muito muito brincalhão. E não só dava aula de música, dava aula de vida pra gente, né? Verdade, era um filósofo, era um intelectual, né? Lia muito. E olha, com um pouco estudo que ele teve, né, da escola mesmo, ele era assim, tanto que no diploma dele de harmônica, a maior nota que ele tem é de psicologia. Puxa, que bacana. Ele tinha uma psicologia para lidar com todas as pessoas, principalmente com as crianças, né? Ele era fantástico. Não é por ser meu pai, né? Como ele diria, não seja cabotina, né? Mas ele tinha uma percepção das coisas. Ele aprendeu inglês, ele aprendeu francês, tudo com alunos. Sabe? Ele ensinava e ele também aprendia. Ele era fantástico mesmo. Nossa, e ele era um grande motivador, Beth, né? Eu lembro que às vezes mesmo eu errando, não sei o que, nossa, isso tá lindo. Ele fazia assim, tem um gesto dele, né? Daqui, ó. Nossa, aquilo é lindo, Beth. Pois, eu lembro, me veio até essa imagem agora, né? A mente. Ele no piano, peraí, com todo jeitinho, ele me corrigia, essa mão aqui tá, só fazer assim com o dedo, faz assim, abre aqui que dá certo. Meu, a gente entendia, ele tem uma didática. Teve uma época da vida dele que ele vendia muitos instrumentos. Vendia harmônica, né, a sanfona, como a gente costuma falar, vendia sanfona, vendia piano. A minha mãe às vezes ficava brava com ele porque ele lotava a sala da casa dela de piano para vender. Então ficava ele lá dando lustro no piano, sabe? Então, quando ele ia vender piano, ele falava assim pra gente, claro que não perto do pretenso comprador, mas perto da gente ele falava, essa música que eu vou tocar aqui é música de vender piano. Olha a psicologia do homem, né? Que legal. E ele tocava aquelas músicas bem animadas mesmo, vendia na hora. Bateu o martelo, né? Vendia o piano na hora. Genial. A pessoa ficava encantada. Os tico-tico no fubá, aqueles negócios difíceis. Tico-tico no fubá, Aquarela do Brasil, Mambo Jango. Anônimo Veneziano, que ele tocava lindamente, eu adorava ouvir. E já batia o martelo, não, já vou levar, já a pessoa já comprava o piano. Nossa, que inteligência, não? Ele tinha essa sacada, né? Vou tocar música de vender piano. Porque conforme a música, a pessoa não se anima, né? Ah, sim. E outra coisa, eu lembro quando eu fui para ter aula com ele, aliás, ganhei praticamente uma bolsa de estudo, né, com o professor Azevedo, né? Vou até pontuar aqui a figura da Dona Rita, Dona Regina e Dona Irene, 3 senhoras que acabei perdendo o contato, né, nesse período, mas se estiver assistindo a gente, fica minha imensa gratidão por elas, né? Me levaram até o Seu Azevedo e para fazer um teste, né, uma aula teste, assim, daí ele
mostrava muito os alunos de destaque, que já estavam que tocando interessante. bastante. Ó, esse daqui já faz 3 meses que tá tendo aula. Daí tocava brasileirinho, tocava aquelas coisas absurdas, né? Daí eu falei, nossa, será que eu vou conseguir chegar, né, um pouquinho pertinho da metade do que, do que esse aluno está tocando, né? Daí com o tempo a gente foi absorvendo também, né? Tudo isso. Então, Beth, algo legal de pontuar também era quando o professor Azevedo me mostrava a carteira cheia de dinheiro. Ele vinha aquele mação de nota de 50, tal, de 20, de 100. Ó, se você seguir a carreira, a música ganha bastante dinheiro, né? Você vai ser rico. Te enganou direitinho. Mas que legal, daí que depois que eu associei que eram as mensalidades, né? Que às vezes o aluno vinha pagar, né? Daí durante a semana ia juntando na carteira e ali armazenava bem, né? Tudo cara com cara, o dinheirinho. Ai, nós amava tudo. Mostrava, e eu ficava louco com aquilo. Falava, puxa, que bacana, vamos seguir essa onda também, né? Mas, nossa, o seu Azevedo é muito espirituoso e de uma generosidade, não, Beth? Né? Um coração Sim, gigantesco, um coração né? grande, sim. Né? Ele a vida toda trabalhou pelos filhos. Uhum. Nossa, ele não era um homem de sair, de ir em bar, de frequentar bar, nunca frequentou um bar. Saía à noite, nada. Às vezes que saía à noite era para trabalhar, Uhum. para tocar num casamento, tocar num baile, que ele fez muitos bailes de carnaval, de formatura, então, mas era só a trabalho. Uhum. E tudo que ele ganhou, ele deixou para os filhos. Olha só. Tudo. Ele viveu para os filhos dele. Puxa, que lindo, não? É. E além de grande e brilhante professor, o professor Azevedo também era compositor, né, Beth? Inclusive você trouxe algo dele. Vamos mostrar um pouquinho. Tinha umas pro pessoal. composições dele aí. Essa daqui era uma marchinha carnavalesca Quiser cantar um de pedacinho pra gente? 1957. Eu não havia nem nascido ainda. Você vai querer que eu cante? Oh, lindo! Vou tentar te acompanhar no tambor aqui também. Era assim: papai não aguenta, papai não aguenta, o leite em pó tá custando 50. Papai não aguenta, papai não aguenta, o leite em pó já subiu para 60. Papai gosta muito de crianças, papai quer formar um batalhão, mas quando vê a conta da venda, sente uma dor no coração. Que genial, Beth! Me desculpem pela voz, que eu não sou cantora. Então, E tem também aqui essas as de músicas. acordeões com partituras, né, Beth? Tem aqui, eu vou mostrar para você. Nossa, que legal, a gráfica da época, né? Tudo. Olha aqui. Tem aqui, olha. Então essa se trata de um bolero, né? E, inclusive vinham os nomes do estilo, né? Junto, né? Anexado junto. Quem me dera. E esta noite tem uma compilação de 2 partituras, né? E aqui temos aqui um dobrado, né? São Paulo, Orgulho do Brasil. Temos aqui Aquela Noite e Farrapo. Ambos boleros, né? As 2 boleros. Ah, que legal. E ele era um grande letrista também, né, Beth? Além de compor a música, a harmonia, né? Também a letra, ele né? gostava dele no Conservatório Musical Santa Cecília, lá em São Paulo. Nossa, Que Beth, era emociona do isso, hein? Maestro Francisco Gorga. O Gorga, ele falava muito, né? Não, ele é muito conhecido. Conservatório Musical Santa Cecília. Olha aqui. 14 de dezembro de 58. Olha. Você já tinha nascido nessa época? Já nasci em janeiro. Em janeiro? Isso. Ah, que bacana, Beth. Olha que legal. E os destaques nas rádios também, né? Que ele fazia os ele fazia programas. programas aos domingos na Rádio Bragança, na época chamava Rádio Bragança. Sim. Aqui o meu pai, ó. Show para os velhinhos. Ah, foram no asilo? Puxa, que lindo isso, gente. Olha. Aqui tem um conjunto que ele formou. Era ele, o Araújo e o Cícero, 1956. Aqui tem Azevedo, Baúna, Benedita Mourão, Adir, Ilvo e Araújo. Programa Infanto Juvenil, no Cine São Luís, em 1957. Puxa, que riquíssimo isso, hein? Nossa, Cine São Luís. Cine São Luís.
que não resistiu ao tempo. A modernidade, né? Os avanços. Fernando Petrilo, Lourdinha, Azevedo, Léo, Araújo, Vitório, Douglas, Consolim, Siriane e Hélio. E aqui é coroação da rainha dos músicos, tá vendo? Essa Bataza. Ah, que legal! O sobrenome dela é Bataza. Ela foi a vencedora da... Ela era a rainha dos músicos. Marlene Bataza. Que por sinal faleceu agora há poucos dias. Aliás, todos os eventos significativos o professor Azevedo estava fazendo a trilha, estava envolvido. Porque na época não tinha outras escolas de música na cidade, né? Depois foram surgindo outras, né? Sim. Mas no começo não tinha, não. Na época que ele chegou aqui em Bragança, talvez tivesse o maestro Gorga mesmo, que parece que ele tinha alguma coisa aqui em Bragança, coisa da sinfônica, mas é que eu não estou muito por dentro disso, então não posso falar. Né? Ah, sim. Outro detalhe também interessante das aulas do professor Azevedo é que ele, além de nos motivar, ele acompanhava em outros instrumentos. Daí ele fazia tudo, bem dizendo, a gente fazia uma base, mas a gente já na nossa cabeça, nossa, estou humilhando aqui. Estímulo, né? Nossa, isso não tem preço, Beth. Poxa, demais tudo isso. Ele teve vários alunos lá que se destacaram, né? Tem o William, que hoje faz um sucesso na Europa. Então, né? O William está na Europa, está muito bem, e por sinal a gente vai ter acesso a um depoimento do William. E, aliás, vamos soltar esse videozinho do William já? Olá a todos, eu me chamo William Bueno, eu sou um pianista bragantino e nesse momento eu vivo em Londres, né? Eu já estou aqui na Europa há 9 anos, há 2 anos eu vivo em Londres. Queria agradecer ao Jamil por ter convidado para falar um pouco sobre o professor Azevedo, né? O saudoso professor Azevedo. E dar os parabéns também pelo Espaço Nipper, que foi uma grande ideia, né? Uma grande criação do Jamil. Parabéns, Jamil. Então, para começar a falar um pouco, eu tenho que falar do meu começo, né? Que o professor Azevedo ele foi o meu primeiro professor de piano, né? Eu comecei a fazer aula na escola em 1997, né? Quando eu tinha de 12 para 13 anos de idade, né? E foi uma coisa incrível, né? Porque quando primeira vez eu lembro que foi lá com meu pai e tudo, era aquilo é sacro, né? Era um templo, né? Você entrava assim, subia aquelas escadinhas todas, né? Passava pela porta, tinha aquele piano Brasil no canto, depois tinha aquelas fotos em branco e preto, né? Um mural que ele fazia assim, com todos os alunos antigos, né? A escola tinha mais de 50 anos, né? Que ele dava aula lá no centro de Bragança. E aí eu conheci o professor, tudo com a energia enorme, né? Coisa incrível. E depois foi uma coisa absurda assim para mim, porque ele captou, né? Pegou essa coisa que eu tinha, que eu era um adolescente, né? Criança para adolescente, né? E realmente ele captou a ideia, né? Ele realmente abraçou a ideia e sempre me incentivava muito. Falava coisas como: você vai ser um grande pianista, você vai viajar o mundo, né? Coisas assim, né? E sempre puxando, né? Para cima, né? Sempre incentivando muito. E ele era muito especial, assim, como pessoa, né? Ele tinha um jeito de ser muito nobre, né? E era uma coisa, eu acho que dos tempos antigos, né? Dele, que ele se mostrava na música também, né? Por exemplo, quando ele tocava violão, né? Ele era muito instrumentista. Ele fazia todos aqueles baixos, né? Aqueles contrapontos no choro canção, né? Ele gostava muito de tocar choro, né? O chorinho e tudo, e tocava aqueles baixos todos, era uma coisa incrível. Eu lembro disso. E muitas vezes eles ensinavam a gente a tocar choro, né? Tocar brasileirinho e tudo, né? Foi a primeira música, o primeiro chorinho que eu toquei com ele. Há 4 meses vai tocar o brasileirinho, né?
do Valdir Azevedo, né? E aí tocava junto, né, com o violão, acompanhando, né, e tudo. Então, era uma coisa incrível, né? Eu lembro que eu ia de manhã lá, tinha toda aquela atmosfera, né? Desde a chegada na escola até a subida, né? O cheiro, né? O cheiro do piano, o cheiro do perfume dele, né? Que era, até hoje eu lembro, esse dia eu estava andando na rua, passou uma pessoa com o mesmo cheiro, eu falei, uau, esse aí é o perfume do professor Azevedo, né? Então tinha isso. E ele tinha essa nobreza, né? Toda do jeito dele ser, né? Um jeito feliz. Ele já era um homem velho, né? Mais velho. E era impressionante, assim, o poder que ele tinha, né? Emanava, assim, a energia dele, né? Eu subia aquelas escadas correndo, né? Ele sempre falava, o velhinho aqui sobe correndo, coisas desse tipo, e tudo mais. E essa coisa dele foi tocante, né? Para mim, né? Para muita gente. A alegria dele, né? Essa felicidade toda que ele tinha. Ele gostava muito de dar aula, né? Eu lembro quando a gente ficava estudando piano, né? Ele falava, né? Ensinava um pouco. E depois ele ia dar aula de violão e deixava a gente estudando. E mesmo na aula de violão, depois a gente voltava um pouco, era um show, né? Ele ficava com o aluno dele sempre lá, cantando, tocando, batucando no piano, no violão, né? E sempre com aquele repertório todo sofisticado, né? Ele tinha essa coisa da música brasileira que a gente não entendia muito, né? No começo. Então, às vezes ele dava uma bossa nova, né? E ele sentava e tocava e mostrava, assim, e sempre falava, olha esses acordes modernos, né? Essa coisa toda. Então, era tudo aqueles acordes de jazz da bossa nova que ele sabia, né? A gente só foi entender, eu só fui entender mais tarde, né? O que era aquilo, né? O que ele estava falando, né? E tudo mais. E sempre uma coisa que ficou, né? Foi a questão do... Quando eu toco, eu acho que eu sou um pouco livre para tocar música erudita, sou pianista erudito, né? Eu faço piano acompanhamento, tudo clássico, né? Tudo, tocando balé e tudo, essas coisas, né? Eu toco um pouco livre, assim, né? Tem um jeito de tocar muito livre, porque o começo do piano, quando você entra no piano erudito, é aquela coisa metódica, né? Você segue os livrinhos, a leitura, e você não improvisa, né? Eu fiquei lá 3, 4 anos com ele, e eu peguei essa liberdade com o piano, né? Foi uma coisa boa. Então sempre foi isso, né? Essa magia que tinha na escola dele, e essa felicidade, né? Alegria. Depois, um dia, belo dia, 4 anos depois, né? Ele terminou o mês, ele veio para mim e falou, William, queria te falar uma coisa, botou na minha costa, eu vou te mandar embora. Eu falei, você vai me mandar embora? Eu vou te mandar embora. Porque já ensinei tudo para você, né? Tenho muito mais que ensinar você. Uma coisa incrível, né? O professor, com toda a humildade, fala isso. Eu lembro que tinha encontrado uma partitura das valsas de Chopin e eu estava tocando a primeira valsa bastante mal, assim, mas cheguei para ele e ele, eu acho que percebeu isso e falou para eu ir embora, né? Foi isso. Mais tarde, né? Os anos passados, eu sempre visitava ele. Eu lembro que eu voltei a dar um concerto de piano há uns 4 anos atrás, 5 mais ou menos. E no Brasil, né? Para lançar meu livro também. E ele veio a falecer, né? Foi em abril. E foi nesse abril. E foi muito pesado para mim, porque foi bem no momento que eu fui lá, né? Mas também foi uma honra estar ali para poder estar mais perto, né? Dar um adeus, né? Um último adeus para ele. Depois até na minha tese de mestrado, ele chegou a ver isso, eu fiz uma dedicatória para ele na minha tese de mestrado. E
né, teve essa alegria, né, de ver a tese com a dedicatória para ele, né, que realmente é inesquecível, né, que ele fez para mim, né, e o incentivo todo que ele deu para todos os alunos também, né, dele. Um dos alunos que quando eu entrei estavam lá, né, estava lá, era o Jamil, né. Jamil, ele todo o tempo foi aluno do Azevedo, né, e foi meu amigo dentro da escola, né. Começou a tocar lá comigo e eu lembro do Jamil tocando Bicho Carpinteiro, eu também estava tocando, era uma coisa incrível. Ele passava lá, tinha essas coisas, foi uma época muito boa. E eu fico muito honrado de ter feito aula com o mestre, né? Com o mestre Azevedo. Acho que sempre que alguém passa ali, vai olhar para aquele lugar, né? E por mais que mude, né, alguma coisa lá, né? Que seja outra coisa no prédio que ele dava aula, acho que está lá marcado, né? Para sempre, para quem sabe, né? A visão dele, ele sempre ficava ali em cima da varanda ali, né? Olhando o movimento ali desse centro bonito, né? De Bragança, né? Então é isso. Ok, pessoal, obrigado. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Essa lembrança, né? Sobre o grande professor Azevedo. Queria também mandar um abraço para a família Azevedo, né? Para Milena, para Beth, para o Diego, para Gabi, né? Para todo mundo aí. Que eu acabei ficando muito amigo deles depois de tudo que aconteceu, né, com a gente. Então, a história está muito viva, ok? Um abraço a todos, até mais, tchau. E dando continuidade a esse mini documentário sobre o professor Azevedo, temos aqui uma presença muito ilustre, também muito significativa para a nossa cidade. Se trata do vocalista do Blue Boys, Sr. Ives. Muito obrigado por ter aceito gravar esse depoimento, né? Obrigado a vocês, é um prazer. E por estar aqui no Espaço Nipper. Muito obrigado, viu, Sr. Ives? É um prazer. É uma honra conhecê-lo pessoalmente, né? Quero ver vocês crescerem nisso aqui. Vocês tomaram uma iniciativa muito boa em fazendo isso. Entendeu? Porque realmente Bragança tem muitos artistas que precisam ser conhecidos. Depois eu vou dizer alguns para vocês aqui. Oh, maravilha, Sr. Ives. Que honra pra gente, viu? Muito obrigado. E agora, o Sr. Ives vai contar um pouquinho pra gente como que foi o Conjunto Blue Boys e como que era a atuação do Azevedo também, né? A gente está falando um pouquinho do Azevedo, né? O senhor pode pontuar pra gente isso aí? O Blue Boys ele foi fundado em 59, né? E o Azevedo já fazia parte da primeira leva. E era ele, porque ele tocava no acordeão. O acordeão dele até tinha um falante do lado, assim, para aumentar o som. E ele que fazia os arranjos, ele que era o responsável pelo arranjo todo do conjunto. Tocamos muito tempo junto com o Azevedo. Eu tinha muita amizade com ele, era um grande amigo. Ele tinha a escolinha dele era na rua do Antônio da Cruz, perto do Bradesco, descendo o Bradesco ali. E ali tinha o Banco Leme Ferreira, que eu trabalhava no banco. Eu saía na hora do almoço e ia até lá com ele cantar um pouquinho, depois ia almoçar. Ah, que bacana! Sempre fazia isso. Azevedo foi um grande músico. Depois ele formou uma escola, que ele, acho que 90% dos músicos bergantinos foi formado por ele. Sim, nossa. Eu creio que sim. Que legal, Sr. Ives. E o contato de vocês nasceu daí, então? Nasceu daqui. Nossa, Ele chegou, ele não era de Bragança, ele chegou de fora. Eu me lembro que ele tinha uns programas na Rádio Bragança, de calor, essas coisas. Ele apareceu ali tocando a sanfonia dele, chorinho, essas coisas. Ali que ele apareceu. Aí ele chegou em Bragança, ele se estabeleceu aqui e cresceu aqui como um grande músico. Nossa, grande músico. Que bacana tudo isso, Sr. Ives. Sem dúvida. E outro detalhe qual que era a formação do Blue Boys nessa época do Azevedo? Você diz em nomes? Isso, em nomes. Era o Vitório, o Valquírio Casavara, que são irmãos. O Fará, na bateria. O Azevedo, o Cícero, eu. E a Tude, o Petrilho. Essa foi uma das primeiras formações
do Blue Boys. Ah, e o repertório, o que O predominava? repertório na época, né, 59, eram os boleros, as canções, né, de Nelson Gonçalves, de Vilma Bentivém, aquelas coisas, Dolores Duran. Eram essas músicas que dominavam, né? Uhum. Até o aparecimento do rock. Com o aparecimento do rock foi diminuindo esse tipo de música, embora eu sempre fui do lado romântico. Então eu cantava Altemar, Nelson Gonçalves, Silvio César, entendeu? E eles partiram pro rock, pro jazz. Né? Uhum. Tanto é verdade que depois fundaram um clube, um conjuntinho só de jazz, né? Mas Que legal, seu Ives. foi assim. Tudo muito bacana e agradecemos esse depoimento tão rico do senhor, viu, Obrigado. seu Ives? E, Obrigado. Espero voltar aqui outras vezes, talvez eu volte com o Vitória aqui. oh, que bênção, que Junto legal. comigo, ou então vocês vão lá, nós fazemos lá na Sinfônica, fazemos um negócio geral, vocês vão gostar. Oh, maravilha, Vai, isso será vai. uma honra pra gente. Vai abrilhantar a reportagem de vocês, pode ter certeza. Eu quero agradecer a oportunidade, vocês são duas pessoas espetaculares, como gente, entendeu? E dou graças a Deus de ter uma nova amizade. A honra é toda nossa, viu, seu Ives? Obrigado. Muito obrigado, viu, por tudo. Dando continuidade ao mini documentário sobre o ilustre professor Azevedo, temos aqui uma pessoa de grande importância também, que foi durante um grande período na vida do professor Azevedo, do conjunto Blue Boys. Se trata do baterista e percussionista Vitório Calzabar. Muito obrigado por nos atender, por receber a Anitta aqui na Sinfônica. Obrigado, eu agradeço também essa oportunidade de falar alguma coisa desse amigo. Né? E a gente gostava muito dele, deixou saudade, Azevedo. Né? E falando dele, né, como começamos? Né? Eu criei o conjunto em 58. E o fato mais interessante é que a harmonia era feita pelo seu Silveira, que era pianista. E tinha o Enio Bar no violão. Uhum. Então era esse o grupo. Né? E o grupo tinha contrabaixo, tinha bateria, e o violão tenor e a cantora. Era um quarteto. Não, era um grupo maior. Um Tinha, grupo maior. eu fazia trompete, que eu era aluno de trompete do Boia. Então eu fiz trompete e o Zezo Filócomo fez saxofone. E eram os dois metais. O baterista não era eu, o baterista era o Fará. Então nós fizemos mais ou menos, o grupo rodou um ano, mais ou menos, pela região. E o que acontecia? Alguns clubes tinham piano, alguns não. Né? Então, nós fazíamos muito no literário e tinha piano. Né? No Atibaiano tinha piano. Em alguns, me lembro, talvez Joanópolis, alguns clubes tinham piano, e alguns não. Então, surgiu uma dificuldade. E aí o Ives, né, que estava rodando, já gravitando em torno da gente, ele estava sempre por ali, porque ele era companheiro de serenata, não do grupo de baile, mas era de serenata, e nós tínhamos também um grupo de fazer serenata, e falou, chegou aí na cidade um jovem aí, que toca bem, acordeon e tal. Eu falei, puxa vida, aí você vai resolver o problema, porque tem algum baile que a gente vai fazer, não tem piano, e fica na base da guitarra, só do violão elétrico, no caso, não era nem guitarra. Vamos resolver. É daí que nós fomos atrás do Azevedo. Quando eu conheci, vi que ele tocava bem, né? Eu falei, tá bom, tá ótimo, né? Então o Azevedo foi convidado e veio para o grupo em 59. Então nós ficamos de 58 a 59, sem ele, mas aí então ele entrou em 59, e aí, como o Silveira era um grande amigo, pianista, e os clubes que tinham piano, nós fazíamos com acordeão e piano, junto. Então aí melhorou, porque a harmonia ficava mais bonita, né? Tem uma cama mais interessante. Tem mais liberdade, né? Mais liberdade. Então ficava bom. E quando não tinha, então não fazia tanta diferença, porque o piano não ia, mas estava o Azevedo. Um acaba suprindo o outro. Supria o outro. Então essa amizade começou assim, musical, e depois eu percebi também que ele era muito competente. Então o que acontece? Ele comprava umas partituras e trazia, são partituras importadas, né? Ele conseguia comprar em São Paulo, e muitos temas de filmes e tal. Então nós começamos a incluir no repertório, o repertório no primeiro ano era mais pobre, né? mais simples, e depois começou a sofisticar mais, porque
começamos a pegar uma produção melhor, né? E foi graças a ele e tal. E agora, como ele tinha muito compromisso, que a escola também foi, ele montou a escola, foi conseguindo mais alunos, e como ele era competente, o pessoal gostava. Então, chegou a hora que ele não pôde participar mais, porque não dava mais, né? Ele não tinha como. Né? Você tinha que priorizar. Aí precisava priorizar a escola, né? Então, ele ficou, com isso ele ficou 59, 60, 61 e até 62, mais ou menos. Aí ele foi obrigado a deixar o grupo, né? Por questões assim, particulares, né? Da escola e tal. Mas ele deixou uma marca. Né? E foi muito interessante porque ele saiu do grupo, muito bem, houve um hiato lá da presença dele. Só que em 64, 5 e 6, né, nós, em 65 fizemos um festival universitário, onde nós convidamos, eu digo vários que eram vários, como se diz, pessoas que estavam envolvidas na organização. Né? Convidamos, então, todos os músicos que pudessem comparecer para participar do festival. Jovens que quisessem participar. E aí, então, em 65, surgiu, então, uma opção de jovem e tal, e aparece o Beto. Vou tocar acordeon. Nossa, acordeon, eu sou aluno do Azevedo. Né? Olha que bacana. Então, foi muito interessante. Aí chamou a nossa atenção, daí ele participou do festival. Que legal. E ele tocou tão legal, né, que eu fiquei com isso na cabeça. Você já viu o potencial nele. Já viu o potencial, né? Então, 66, né, não falei nada, porque ele era muito pequeno, né? O Beto era muito pequenininho e muito novo, né? Mas quando chegou 67, 67, eu o convidei. E daí, então, ele entrou no grupo e não saiu mais. Olha que então, é interessante isso. Quer dizer, nós começamos com o Azevedo e depois o Azevedo até praticamente participou dessa questão. Ele deixou um legado, né? Deixou um aluno bom e que é a nossa base hoje, é muito importante para nós, é um grande amigo e tudo, e veio de lá, né? Da escola. Então, isso torna-se a história para nós interessante, né? Falando do professor Adelson Azevedo. Né? Maravilha essa vitória. Que bacana tudo isso, né? E vocês são um exemplo de cumplicidade também, né? Sim. Né? De amizade, acima de competições, né? Sim. Isso é lindo na música, né? Exatamente. Algo que... Exatamente. Muito bom. O Azevedo deixou saudade. E até fiz uma referência dele do livro, né? Uma referência, que ele não participou muito tempo, mas é interessante porque... Teve ali porque o Blue Boy durou 18 anos, ele participou 3. Então, é pouco com relação ao tempo que o grupo durou. Só que ele deixou um legado, uma marca importante, deixou muita saudade, porque tinha muitas... Ele era especial, né, para nós, né? Fizemos bastante testes e aí foi que surgiu o acordeão elétrico, porque não tinha... Ele tocava o acordeon na frente de um microfone muito comum, um microfoninho de cristal, né? Naquele tempo, né? E 59. E daí a gente tentou, então, falou, mas como que vai fazer? Porque eu captava o centro do teclado, mas os agudos não, os graves não, ele ficou lá meio nervoso, às vezes reclamava. Então nós começamos a pensar como fazer, né? E aí falei com o Chico Experiência, que era um amigo nosso aí, o Francisco Araújo, e ele, então, criou para nós um sistema de captação em que pegava o teclado inteiro. Que bacana. Então, daí um trabalho de engenharia do som. Engenharia. Foi muito interessante, porque daí nós começamos a sentir que o acordeão ficou elétrico, ficou eletrificado, né? O acordeão elétrico, né? E o resultado, tinha hora que parecia que nós estávamos com órgão, né? no grupo, né? E era um acordeon. Aqueles graves, né? Tudo. Ficou lindo. Não ficou defasado nada, né? Alinhou bem os timbres. Ficou muito bonito. Isso foi em 59, 60. Agora, depois, muitos anos depois, é que nós tomamos conhecimento desse acordeon eletrificado, fabricado mesmo e tal, né? E agora foi lançado depois. Até a rola hoje tem, né? Tem. Então, mas o que nós fizemos não existia. Se fosse patentear, né? Pois é, seria do homem. Muito interessante, né?
E ele, com isso, tinha uma harmonia muito boa. Uhum. E isso também ajudava muito. Tá? Ajudava muito. Faz uma grande diferença, né? Faz uma diferença boa. Já com uma harmonia já derivada um pouco da bossa nova, né? Acredito que vocês sofreram essa influência. Sim, né? porque nós Também, começamos antes, né? Uhum. Então, quando eu comecei a ouvir, eu comecei a prestar atenção na bossa nova que chegou, assim, ao meu conhecimento, em 62. Né? Aí que nós começamos a pensar em fazer, pelo menos, o Garoto de Ipanema, né? E mais Chega de Saudade. Né? Uhum. Nós mexemos mais com essas duas que tinha chegado para o nosso conhecimento. E fizemos e ficou muito bonito. Mas já tinha essa participação do acordeon eletrônico, né? Quer dizer, não era bem eletrônico, captação, né, via microfone. Não, e era um grande diferencial também, né? No grupo, né? Muito bonito, muito interessante. Que legal, Vitório. Assim foi a passagem do Azevedo pelo nosso grupo, né? Uhum. É isso aí. Nossa, muito legal. Aliás, isso é só a pontinha do iceberg, né? A história é muito ampla, né? Tem bastante. E a gente agradece de coração por ter atendido a gente aqui, ter nos recebido com muito carinho. Muito obrigado, tá? Gratidão. Obrigado. Muito legal. E até uma próxima. Obrigado. Depoimento de Elorci Lima. Esse talvez tenha sido o professor mais importante da minha vida. Foi ele que me propiciou ter a minha primeira profissão de músico. Acho que deveria ser homenageado pelo que ele fez para a cidade de Bragança Paulista. Maria do Carmo Jorge escreveu: Conheci muito ele e me acompanhava quando eu cantava na Rádio Bragança. Ele era uma excelente pessoa, eu queria muito bem. Participamos de muitos programas na Rádio Bragança naquela época, tempo bom aquele. Bruno Ferreira também escreveu: Saudoso professor Azevedo, meu professor, vizinho na rua Santa Helena, nos levava quando crianças para passear no seu Chevrolet, acho que em 1951. E sobre o carro ele dizia: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Ele era muito engraçado. Me lembro como se fosse hoje. Saudades também da esposa, Dona Maria, e dos filhos. Bons tempos. Ione Azevedo escreveu: que pena! Foi professor de piano de meu Daniel quando ele tinha 5 anos. Grandes e inesquecíveis lembranças do professor Azevedo. Uma delas: esse menino é um talento. Tem que estudar piano e será um grande pianista, ou eu desisto de ser professor. Grande professor Azevedo. Então, pessoal, para todo mundo que já teve a felicidade de ser aluno desse incrível mestre, do professor Azevedo, que influenciou muitas vidas, né? Não só aqui da nossa cidade, mas de toda a região, eu tenho aqui acesso ao primeiro teclado que eu estudei, eu pessoalmente, né? Esse teclado é datado de 85, ano de lançamento dele. Se trata de um PSR-70 da Yamaha. E com nostalgia, vou lembrar aqui, uma das músicas que ele ensinava os alunos intermediários na época, né? Que é o Tico Tico no Fubá do Zequinha de Abreu. E vou tocar mais ou menos do jeito que o professor Azevedo me ensinou na época, que era com ritmo, acompanhamento, e a gente fazia a melodia na mão direita. Vamos junto? Nostalgia, eu vou mostrar agora para vocês a pasta que eu usava durante as aulas do professor Azevedo. E vamos ver de perto o cuidado que ele tinha. Ele escrevia muitas músicas do próprio punho, às vezes na hora, sem precisar do instrumento. Tinha tudo na mente e passava para a gente tocar. Pessoal, olha o cuidado, a letra que o professor Azevedo tinha. Muito legível, muito bonito. Ele tinha um grande cuidado. Outra coisa interessante é o vasto repertório que ele passava para os alunos. A gente não se limitava num estilo de música, né? Pode ver que tem chorinho,
Temos aqui outro chorinho, samba, Martim da Vila. Ó outro, ele escreveu do próprio punho quando o Brasil foi campeão, Tetra Brasil, uma música que eu pedi para ele essa música, tocava no comercial da Rede Globo, escreveu meio na hora para mim, vamos tocar. Olha que bacana, pessoal. Bolero, Raul Iglesias, no Rancho Fundo, que é um clássico até do sertanejo, né, da música nacional. Aliás, o sertanejo veio depois, mas olha que interessante. Todo o cuidado com a digitação que ele escrevia pra gente. Feelings, que é um clássico da música internacional, muito conhecido. E a letrinha do professor Azevedo, ensinando escalas pra gente. É tudo tão nostálgico, pessoal. Lulu Santos. E com base nisso vai moldando o nosso gosto musical, né? Ele ensinava de tudo, todos os estilos, não tinha preconceito, né, com relação a gêneros musicais, a estilos. Glenn Miller, né, Gêneros do Havaí, que a gente passou ali, era um garoto, fazia sucesso também na época. Poete Cavaquinho, Leandro e Leonardo, abria nosso leque, né, abria nossa mente com todas essas influências. E é isso, pessoal. E além de todo esse repertório, ele aplicava provinhas pra gente também, né? Tem uma que eu vou destacar, que é a minha primeira prova que eu fiz com ele, datado do ano de 28 de dezembro de 95. Era conclusão de curso, meu primeiro ano de teclado com ele, né? Daí aqui as musiquinhas, e com orgulho tirei 10 em todas e tal. Muito caprichoso, professor Azevedo, tudo letra dele, né? É um cuidado. Me lembro que quando eu comecei a me aventurar a dar aula de teclado, eu precisava de um certificado, né? Tal, que eu estudei 5 anos com o professor Azevedo. Daí, gentilmente, do próprio punho, ele me fez essa declaração. Declaro que o aluno José Jânio dos Santos concluiu com grande brilhantismo o curso de teclado popular, estando apto a transmitir seus conhecimentos artísticos com perfeita maestria. Bragança Paulista, 20/12/2000, professor Azevedo. Nossa, sou muito grato ao professor Azevedo por toda a motivação que ele me deu, né? No ramo da música, na vida, né? Dava aula de vida pra gente também, é um grande filósofo. Agora até depois que ele faleceu, o vereador Paulo Mário, reconhecendo, né, o valor que o meu pai teve para a história da cidade, ele fez a indicação do nome do meu pai para uma escola aqui na cidade. E foi seguido por outros vereadores, como o Kiki Brown, e outros vereadores que agora não sei dizer os nomes, mas acabou por colocarem o nome dele na escola municipal lá do bairro do Campo Novo. Puxa, que bacana. Então ficou lá, escola homenagem, né, Beth? Escola Municipal, professor Adelson Azevedo. Que bacana. Ele era conhecido como professor Azevedo Júnior, mas na verdade o nome dele era Adelson Azevedo. E poucas pessoas chamavam ele de Adelson, né? É. Eu lembro que tinha uma aluna, oi, seu Adelson, oi, professor Adelson. Daí eu ficava perdido lá. Não, é meu nome, mas não espalha, não. Ele falava assim, brincando comigo. Né? Mas que legal, e depois que eu fiquei sabendo também que era Adelson, né? Porque todo mundo é professor Azevedo. Pra cá, Azevedo, pra lá, professor Azevedo. Ele fez muitos programas na Rádio Bragança que falavam professor Azevedo Júnior. Mas na verdade Júnior é o meu irmão. Tá, não era ele Júnior. Não, ele não, é o meu irmão. Mas às vezes ele assinava como Júnior. Algumas partituras, parece. Em função do nome que foi criado, pegou, né? Para saberem relacionar e colocar. Foi tipo um nome artístico que ele adotou. Isso, exatamente. Beth, mas tudo uma delícia, tudo tão legal, mas infelizmente a gente chega ao fim, né? E vamos dar continuidade a isso. Esse é o primeiro de vários. Agradeço a oportunidade. Beth, eu estou muito feliz, muito emocionado com a sua presença aqui e poder falar do mestre não tem preço, né, Beth? E agradeço muito, viu, você ter aceito, tá, nosso apelo, nosso convite.
Muito sucesso para você nessa sua nova atividade. Você já é um músico dos bons, né? E agora com essa nova atividade eu te desejo muito sucesso. Nossa, muito obrigado, Beth. Gratidão, viu?